boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. É um prazer ter você com a gente e nosso desejo é que esse momento de culto renove suas forças e sua esperança para a semana que se inicia. Mesmo distante, temos aprendido novas formas de sermos corpo de Cristo. E no nosso site e nas nossas redes sociais, você encontra toda a programação que a nossa igreja tem feito ao longo da semana. Maio é o mês da família e hoje, especialmente, segundo domingo do mês, nós queremos homenagear todas as mulheres que são mães, nutrindo, acolhendo, protegendo e cuidando dos seus filhos. Algumas mulheres experimentam a maternidade pelo prolongamento da geração de suas famílias, com filhos e netos. Outras mulheres, no entanto, desempenham esse papel quando escolhem acolher e proteger aqueles que, mesmo sem laço de filiação, são por elas cuidados. A vocês também a nossa homenagem. Eu, especialmente, me aproveito desse espaço para homenagear minha mãe e minhas avós, que têm desempenhado um papel muito importante de cuidado e proteção, não só da nossa família, mas também de muitas outras pessoas que são também alvo do amor delas. Sabemos também que esse é um tempo difícil para muitas pessoas, seja pela saudade daqueles que já partiram, seja pela solidão que às vezes nos abate em momentos de isolamento. Gostaríamos de lembrar aqui o Salmo 68:6, em que diz que Deus faz o solitário habitar em família. Pode ser que você esteja passando por um momento de solidão, e nós queremos dizer, a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro é a sua família. Entre nós, você encontrará cuidado e proteção. Se você, por acaso, tem sua família perto de você e recebe carinho e cuidado constantes, aproveite desse privilégio e compartilhe ele com aqueles irmãos que talvez estejam sozinhos e estejam precisando de uma ligação, de uma atitude de generosidade e carinho. Somos todos uma só família. Que Deus nos abençoe e continue falando aos nossos corações ao longo desse culto. Eu tenho uma linda família aqui em casa, mas também tenho uma linda família espiritual na PIB do Rio. Oi, eu sou a Olivia. Oi, eu sou a Annelise. Eu sou o Maurício. E a gente tem um irmãozinho que tá pra chegar. Isso. Qual o nome dele? Bento. É o Bento. E no Dia das Mães a gente gostaria de desejar a todas as mamães um Feliz Dia das Mães! Boa noite, irmãos. Na palavra de Deus, no Salmos 40, versículo 1, diz: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Chegou o nosso momento de intercessão pelos enfermos. Se você está enfermo ou conhece alguém, colocaremos diante do nosso Deus, pois o salmista nos afirma que Ele está inclinado, ouvindo o nosso clamor. Colocaremos neste momento os membros que estão enfermos da nossa querida e amada igreja. Alfredo Pina, Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, Beti Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Celida Maceno, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos, Ledo Torres, Isabel Amélia Sales, Israel de Souza, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Lino da Conceição, Dilma Celina, Dalva Celina,
José Vaz de Melo, Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Marieta Neves, Martinha Rabelo, Regina Lúcia, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos e Tereza Ferreira. Oremos. Pai, obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada, Senhor, porque sabemos que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Ó Pai, agora Te entregamos, ó Pai, os enfermos da nossa igreja, aqueles que conhecemos, a nós mesmos, Pai, se porventura estivermos enfermos, ó Pai, colocamos diante de Ti, porque sabemos quem temos crido. Ó Pai, visita cada um deles, Senhor. Ó Pai, dê sabedoria aos médicos para que dê o remédio correto para a sua cura. Ó Pai, te peço também por aqueles que estão cuidando dessas pessoas. Renova a sua saúde, Senhor, dê forças. Ó Pai, também te pedimos, ó Pai, por aqueles que também estão precisando do Teu socorro, bem presente na hora da angústia, Senhor. Precisando, Senhor, do Teu fôlego de vida, ó Pai. Sopra sobre eles o Teu sopro, Pai. Ó Pai, ciente que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigada, Senhor, porque sabemos que Tu estás com os Teus ouvidos inclinados ao nosso clamor. Clamamos, ó Pai, por essas pessoas e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e que há de fazer. Em nome de Jesus. Amém. Eu abro meu coração, Senhor, vem tocar em mim. Quero sentir Tua mão, quero me entregar diante do trono. Contemplo a Tua glória, me erga em Teus braços, me leve ao santo lugar. Vem, ó Senhor, toma o meu coração, dependente da Tua graça. Quero ver Tua majestade. Me rendo a Ti, Senhor. Eu sei que nada sou. Me leve onde Tu estás, pra Te glorificar. Me rendo a Ti, Senhor. Eu sei que nada sou. Me leve onde Tu estás, pra Te glorificar. Vem,
Romanos capítulo 14, versículo 19, nós lemos estas palavras: portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Isso é Almeida, século 21. Na nova tradução na linguagem de hoje, lemos: por isso procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Morte aos inimigos. Oremos. Eterno, Criador e sustentador de todas as coisas, em Tua presença nos encontramos novamente, desejosos de ouvir a Tua voz. Fala-nos em nome de Jesus. Amém. Olha, eu tenho aqui as minhas máscaras, usando 2 de cada vez. Se eu falar com máscara, você não vai nem ouvir direito. Eu uso na rua, mas quando chego em casa, sabe o que eu faço? Eu tiro e boto para lavar, ou se é descartável, jogo fora. Em casa eu não preciso de máscara. Você sabe por quê? Porque a família é o espaço da transparência. A hipocrisia simplesmente evapora no momento em que eu entro em casa. Eu não posso ser hipócrita dentro de casa, não posso usar máscara dentro de casa. Não vou conseguir, aliás. Na rua a gente dá um sorriso, às vezes forçado, não era para ser, mas às vezes é. Mas em casa, não em casa, a gente fica como quiser, não é verdade? Se por um lado essa transparência é uma coisa boa, ajuda a aliviar as tensões do dia a dia, por outro lado, porém, essa transparência amplia as possibilidades de desentendimento. Quer ver só? Uma pesquisa publicada no jornal The New York Times diz assim: o conceito de que a família é uma unidade estável e coesa, na qual o pai serve como provisor econômico e a mãe como suporte emocional, é um mito. A realidade é que tendências tais como mães solteiras, crescentes índices de divórcio e famílias menores são observadas, essas tendências, no mundo inteiro. E por causa dessas tendências, milhões de famílias carecem de estabilidade, paz e felicidade, e muitas se desintegram. O mesmo artigo citava alguns exemplos. Na Espanha, o índice de divórcios aumentou para 1 em cada 8 casamentos no começo da última década do século XX. E foi um aumento vertiginoso e assustador, porque antes era 1 divórcio em cada 100 casamentos. Em cada 100 casamentos. Só 25 anos foi suficiente para mudar, ou 25 anos foram suficientes para mudar esse quadro. A Inglaterra relata, diz ainda o artigo, um dos maiores índices de divórcio na Europa. 4 em cada 10 casamentos fracassam. 4 em 10 casamentos fracassam. E meus irmãos, quando nós observamos a vida e pregamos o olho no miolo da história, notamos que há iniciativas pessoais e coletivas, iniciativas que incrementam a paz, e há outras que emperram ou enterram a paz. Francesco Petrarca foi um poeta italiano, filósofo, poeta, aliás, humanista italiano, no século XIV, na Itália. Ele escreveu o seguinte: 5 grandes inimigos da paz habitam dentro de nós, que são a avareza, a ambição, a inveja, a ira e o orgulho. Se tais inimigos forem derrotados, infalivelmente desfrutaremos de perpétua paz, ou de paz perpétua.
Então, nesta noite, eu gostaria de considerar com os irmãos, a partir de hoje, alguns inimigos da paz na família. E um primeiro inimigo que devemos matar, por isso é morte ao inimigo, o primeiro inimigo que devemos matar, se queremos paz na família, é a ingratidão. E por 3 razões. A primeira é porque a ingratidão é inerente à imaturidade. É inerente à imaturidade. Eu gosto, já contei, repeti, vou falar de novo, aquela história para mim deliciosíssima de uma criança que vai junto com a mãe a uma feira e ela fica encostada perto de uma pilha de laranjas, bonitas laranjas, e ela fica olhando para as laranjas e aí a senhora pergunta o preço disso, daquilo, então o vendedor percebe que a menina está comendo aquelas laranjas, chupando aquelas laranjas com os olhos. Aí o vendedor pergunta assim: minha filha, você quer uma? Ela diz, balança a cabeça positivamente. Ele pega então e dá uma para ela. Aí a mãe, querendo demonstrar, né, toda a educação que ela deu à sua filha, ela diz: então minha filha, você ganhou uma laranja, o que a minha filhinha deve dizer agora? E a menina, sem pensar, de olhinho revirado, disse: descasca, descasca. Claro, meus irmãos, que nem todo mundo é ingênuo, nem todo mundo é grotesco a esse ponto, mas esse não é um comportamento raro, vamos admitir. Há muitos adultos que se comportam infantilmente desse jeito. Eles recebem um bem, recebem um serviço, recebem um favor, e ao invés de se expressar dizendo muito obrigado, eles simplesmente ficam calados. Por exemplo, quando o marido da senhora faz alguma coisa pela senhora, está certo, coisa que ele teria mesmo que fazer, tudo bem, concordo, mas a senhora diz o quê? Não fez mais do que a obrigação? Ou diz, muito obrigado. Quando a sua esposa, querido irmão, termina o jantar, o irmão come, sorri, palita os dentes e diz o quê? Não fez mais do que a obrigação? Ou diz obrigado? Quando a sua mãe, adolescente, criança, jovem, prepara a sua roupa lavada, passada, dobrada, guardada, o que você diz quando você põe a mão nessa roupa? Descasca? Não fez mais do que a obrigação? Quando a sua empregada, o diarista, termina a tarefa da limpeza naquele dia, e ela diz que está indo embora, o que você diz para ela? Já vai tarde, não pode falar. O que você diz? O normal, o adulto diria, obrigado, com um sorriso nos lábios. Eu já ouvi pessoas argumentando o seguinte, mas dizer obrigado por quê? Por que eu tenho que dizer obrigado? Ele só está fazendo o que se espera dele, ela só está fazendo aquilo que ela devia estar fazendo mesmo. Eu estou pagando, no caso da diarista, eu estou pagando e não preciso dessas gentilezas. Mas por que não? Deixa de ser infantil. Comece a agradecer às pessoas as coisas que elas fazem para você. Ela não está fazendo mais do que a obrigação. Que isso? Que isso? Se você pensa assim, se você acha que as pessoas não estão fazendo mais do que a obrigação, então, eu já sei que você é uma pessoa infeliz. Me desculpe, eu vou dizer isso para você agora. Você é uma pessoa infeliz, sabe por quê? Porque o espírito de gratidão é parceiro da felicidade. Mas como é que isso funciona, pastor? Não sei como é que isso funciona, mas eu sei que é assim. A gratidão, o espírito de gratidão traz, confere, concede felicidade. Jesus disse que Deus abençoa os bons e os maus. Lembra disso? Mateus 5,45, ele diz assim: Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Eu acho muito importante a Bíblia, no Sermão da Montanha, Jesus dizer isso, porque há crentes
Há irmãos nossos que acham que Deus abençoa somente os crentes. Ele abençoa, esquecem que Ele abençoa a ambos os grupos, a todos os grupos. E Ele abençoa os bons e abençoa os maus também. Mas é claro, somente os bons se aproximam para agradecer, que são os crentes. E isso nos leva para uma segunda reflexão. A ingratidão é inerente à incredulidade. A ingratidão é inerente à incredulidade. E quem nos apoia nesta afirmativa é a história registrada por Lucas. Apenas Lucas registrou, Lucas 17, 11 a 19, aquela história em que Jesus cura 10 leprosos. Jesus está indo da Galileia para a Judéia, tem que passar pela Samaria, e na divisa, diz Lucas 17, 11, na divisa entre a Samaria e a Galileia, ele encontra esses 10 leprosos que lhe pedem a bênção da cura. Então Jesus manda que eles vão e se apresentem aos sacerdotes, já que ao sacerdote cabia autorizá-los, carimbar o documento deles, para eles voltarem para a família e para a sociedade. Então vão se apresentar aos sacerdotes. E eles dão meia volta e vão embora. E enquanto, Lucas 17, 14, enquanto iam, eu gosto desse detalhe que Lucas registrou, enquanto iam, ficaram purificados. Enquanto iam. Aí eles olham para os seus corpos e veem que a bênção está ali, não há mais lepra. E a Bíblia diz, Lucas registrou, que só um deles voltou para agradecer e se ajoelhou diante de Jesus. Então, Lucas 17, 17 diz, então Jesus perguntou, meu amigo, não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Além da bênção de ficar livre da lepra, esse samaritano, esse estrangeiro, recebeu uma bênção incomparavelmente melhor e maior. Sabe qual? A bênção da salvação. Porque Jesus diz a ele, Lucas 17, 19, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Não salvou os outros ficaram curados apenas da lepra. Mas da lepra espiritual, só esse, porque Jesus disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, por causa de sua preocupação em ser agradecido, ele acabou recebendo uma bênção ainda maior. A bênção da salvação. Então, gratidão é coisa de crente. Gratidão é coisa de gente que tem fé em Jesus, gente que segue a Jesus. Já falei aqui de um livro, está até agora entre os mais vendidos no Brasil, é de um americano chamado Gary Chapman, chama-se As 5 Linguagens do Amor. A Peg e eu usamos até esse livro no aconselhamento, no preparo dos noivos que vão casar, a gente usa essa metodologia e a gente dá o teste para que cada noivo, cada um deles, descubra qual a sua linguagem de amor. E Chapman, depois de muito observar, descobriu que as pessoas demonstram seu amor não apenas de uma forma. Todo mundo pensa, deu flor, então está amando. Mas às vezes a pessoa não gosta de flor, às vezes tem até alergia à flor. Então você tem que descobrir qual é a linguagem do outro, e entre as linguagens, olha só quais são elas. Uma linguagem que muita gente fala, ajuda em alguma tarefa, ser ajudado, ajudar. Outra,
dar e receber presentes. Tem gente que só se sente amado se receber um presente. E só demonstra o seu amor dando um presente, em geral presentes caros. Outra, qualidades de tempo juntos. Qualidade de tempo. Ah, quantas pessoas só se sentem amadas se o seu amado sentar-se junto, conversar, dar tempo para ele falar, com o celular longe, desligado. Outra forma de linguagem de amor é o toque físico. Tem gente que só entende que é amado se for tocado fisicamente. Mas eu queria destacar essa última aqui. Eu coloquei por último, mas o Chapman não coloca nessa ordem, porque não tem ordem. Palavras de elogio. É aqui que se insere a gratidão. Palavras de elogio. Você recebe uma bênção e você elogia a pessoa que te abençoou, digamos assim. Você é abençoado com uma ajuda financeira, suponhamos. Aí você diz para a pessoa: muito obrigado mesmo, me ajudou tremendamente. Ou a pessoa fez uma comida legal, aí você vai e diz para a cozinheira: olha, a senhora hoje arrebentou, muito boa essa comida. Então, a ingratidão é inerente à incredulidade. Em último lugar, a ingratidão é inerente à insensibilidade. Como, pergunto, minha família será abençoada se eu adotar por hábito não deixar passar nada sem uma palavra de gratidão? E aqui eu quero então propor um dever de casa para você ao longo desta semana. Fique atento dentro da sua casa, observe, no trabalho também serve, né? Na igreja, onde for, fique atento e comece a expressar a sua gratidão pelas mínimas coisas que as pessoas fizerem por você. Não julgue como obrigação das pessoas o terem feito aquilo, mas expresse a sua gratidão. É como alguém disse, William Arthur Ward disse: sentir gratidão sem, no entanto, a expressar, é como embrulhar um presente sem nunca o enviar. Você embrulha o presente, faz um laço bonito, mas não dá o presente para a pessoa. Daqui a 20 anos a pessoa vai achar o presente, você já morreu, a pessoa vai achar o presente lá no armário, na gaveta. O que é isso aqui? Um presente para mim? Ué, para mim? Por que ele não me entregou? Que coisa triste. Sentir gratidão sem, no entanto, a expressar é como embrulhar um presente sem nunca o enviar. Há muita gente, mas muita gente mesmo, que oferece flores, mas apenas quando o outro morre. Só oferece flores quando o outro está na horizontal eternamente. Por isso eu gosto de uma sugestão de um poema de uma irmã querida que foi missionária por muitos anos, depois por causa da enfermidade deixou o campo e voltou para o Rio de Janeiro, e ela se chamava Mirtes Matias. Se você encontrar um livro qualquer de Mirtes Matias, pode comprar, que é poesia gostosa, muito gostosa. E antes de eu ler esse poema, eu quero dizer que eu ouvi esse poema sendo declamado no próprio culto fúnebre da Mirtes Matias, que foi na década de 90, na primeira igreja batista de Inhaúma. E quem declamou foi uma irmã que também já está na glória, chamada Geni Sardenberg, uma grande declamadora. E olha, era difícil ouvir aquilo e não fungar, e não se emocionar. O nome do poema é Agora. Se queres dar-me uma flor, faze-o antes que eu morra. Se podes hoje fazer o milagre de um sorriso num rosto que chora,
Não coloques flores sobre tumbas. Se queres dar-me uma flor, faze-o agora. Se podes dar um lar ao órfãozinho, abrigo ao pobre que geme lá fora, não encolhas a mão, Deus está vendo. Se podes dar uma flor, faze-o agora. Se conheces o eterno caminho que leva ao templo, onde a alegria mora, não guardes, egoísta, o teu segredo. Se podes dar-me uma flor, faze-o agora. Se podes dizer em uma frase linda algo que faça a tristeza ir embora, dize-o enquanto posso agradecer sorrindo. Se podes dar uma flor, faze-o agora. Que farei eu das orações, das flores, quando do mundo já não mais eu for? Aos pés de Deus eu as terei tão lindas, que não precisarei do teu amor. Não esperes o instante da partida. Se queres me fazer feliz, faze-me agora. Para que chorar de remorso e saudade? Custa tão pouco a felicidade. Você vai dizer, mas como é que eu vou agradecer a Deus, a minha família, se eu pertenço a uma família complicada? Família, engraçado que cada um de nós acha que a sua família é a pior que tem no mundo, até certa idade. Depois você começa a olhar para trás e valorizar, você vê outros exemplos, aí você diz, puxa, realmente a minha família não é das piores não. Então o que você vai fazer se você acha que a sua família é complicada? Vai protestar contra Deus, vai reclamar, vai espernear, vai processar a sua família por ter nascido nela? Por isso hoje, e no próximo domingo, meditando sobre as dificuldades da família, eu quero propor a você que você siga as coisas que servem para a paz, ou como diz aqui o texto na nova tradução na linguagem de hoje, por isso procuremos sempre as coisas que trazem a paz e nos ajudam a fortalecer uns aos outros. Jovem, se você pertence a uma família complicada, pergunto, você já agradeceu a Deus, a mãe, a bênção que a sua mãe é para você, se ela está viva ainda, ou que ela foi, se ela já partiu? Pais, vocês já chegaram para os seus filhos e disseram, meu filho, minha filha, muito obrigado por ser obediente, muito obrigado por se lembrar de nós. Já fez isso? Muita gente, mas não precisa falar não, eles sabem. Não sabe não, senhor. Não sabe não, senhor. Dentro do coração dele há aquela dúvida, será que? Então expresse a sua gratidão, não seja nem insensível, nem incrédulo, nem imaturo. Infelizmente, a ingratidão não é inimiga apenas da paz na família, mas também na igreja. Então, irmão líder, você é um líder na igreja? Deus te abençoe. Agradeça a participação dos seus liderados. Liderado, agradeça a Deus o empenho do seu líder e agradeça a ele também. Diga para ele que você valoriza o trabalho que ele faz. Mas ele foi eleito para isso lá na igreja. E isso exime você de ser agradecido? Então, fazendo isso, nós aliviaremos a carga uns dos outros e haverá menos atritos na nossa família, menos atritos na família de Deus. Para provar que eu estou pregando para mim também e que eu preciso crescer nesta área, eu desejo terminar esta mensagem agradecendo aos membros desta igreja, todas as manifestações de carinho, não só de domingo passado, pelos 15 anos completados aqui nesta igreja, mas
por todo esse tempo, os irmãos têm sido de uma bondade indescritível, os irmãos têm sido pacientes com uma paciência que é divina, de modo que eu nesta hora quero também expressar a minha gratidão a você, membro desta igreja, por apoiar, por orar pelo nosso tão defeituoso ministério. Vamos orar. Ó eterno Deus, que nos chamaste das trevas para a tua maravilhosa luz, que nos chamaste da grosseria para sermos agradecidos, ajuda-nos, ó Deus, a desenvolver dentro de nós um coração assim, um coração que se derrame em gratidão total a todos aqueles que de uma forma ou de outra nos socorrem, nos ajudam, nos abençoam. É a nossa oração, pedindo que abençoes as famílias, desenvolvendo no interior delas o sentimento maravilhoso da gratidão. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito obrigado a você que cultuou conosco de manhã, quem sabe, agora à noite, certamente, muito obrigado. Queremos convidá-lo para quarta-feira estarmos juntos
na transmissão do culto. É um culto que está sendo transmitido de 2 lugares, né? A internet tem essa bênção. A Peg está visitando a mãe dela nos Estados Unidos, então ela dirige de lá a chamada e eu participo da nossa casa aqui no Rio de Janeiro, e assim os irmãos também vão participando, cada um onde estiver. Convide alguém, aproveite que esse tempo é um tempo em que Deus está falando a muita gente, não é? Deus está falando, então seja você um instrumento nas mãos de Deus para aproximar alguém do coração do Senhor. Eu quero também, essa quarta-feira, 19h30, eu quero também agradecer àqueles membros da igreja e também não membros da igreja, que têm nos ajudado a sustentar a obra do Senhor. É impressionante ver como pessoas que não estão ligadas à igreja, muitas delas, nos enviam as suas ofertas, alguns mandam dízimo, e agora a nossa tesouraria resolveu facilitar a sua contribuição. Como? Criando o Pix, isso que o governo criou há pouco tempo, né? Então você pode aproveitar também essa ferramenta e você faz o seu depósito na conta da igreja, agência, conta, tá tudo aí. E quando pedirem a chave do Pix, aí você escreve tesouraria@pbrj.org.br. Esse é o e-mail da tesouraria e é para esse e-mail que você deve mandar o comprovante, né? Dizendo: depositei meu dízimo de março, de abril, ou depositei a oferta de missões, ou a oferta para o celeiro, oferta para a Escola Vitória, enfim, para um coro da igreja. Para onde você designar, o tesoureiro obedece. Ele manda a oferta, ele encaminha a oferta para aquele lugar que você designar, tá bom? Muito obrigado, que Deus possa dar a você uma semana abençoadíssima. Vamos orar. Eterno Deus, muito obrigado pelo privilégio que é te servir. Nós te louvamos pela vida dos irmãos que acompanharam este culto e pedimos que dês a cada um a bênção de uma semana na tua presença também. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Gloria